IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Material autodidático. Você também pode estudar por extensão, por ensino à distância ou de forma presencial. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. E os nossos cursos para ensino à distância, você pode estudar em qualquer lugar do mundo. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. Em nossos cursos presenciais, cursos de formação em psicologia pastoral, formação em ciência da religião e formação em educação religiosa. Na IBADEB você tem preços a custo acessível. Entre em nosso site e conheça os nossos cursos www.ibadeb.com.br ou pelo telefone 613573-1578. IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Isidro Milton. Estamos iniciando mais uma aula da IBD pela ADEB TV, diretamente da sede do Ministério da ADEB, Igreja Assembleia de Deus de Brasília, situada na área especial número 8, setor de Sul, Taguatinga, Distrito Federal. Ministério Igreja, que tem como pastor presidente o pastor Ocival Pereira Xavier. Hoje, minhas irmãs e meus irmãos, estudaremos a última lição do primeiro trimestre. Lição essa que tem como tema a leitura da Bíblia e a educação cristã. Muito bem, o texto ou a leitura bíblica que serve como base para a lição se encontra na primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 6 até o versículo 16. Iremos fazer uma oração, iniciando a nossa aula propriamente dita. Pai de amor, pedimos a Tua graça, a Tua unção, a Tua direção. Ó Deus, na ministração desta aula, usa, Senhor, o assunto que for aqui abordado, os temas, os tópicos, para edificar, consolar e confortar a todos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos, passemos agora para o textuário da lição. O textuário se encontra, conforme está em tela, em primeira epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 13, que diz, olha só, está em tela: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá, disse Paulo ao pastor Timóteo. E a verdade prática tem a seguinte afirmação: a leitura e o estudo da Bíblia fortalecem a fé e a comunhão com Deus. Agora, passemos para a leitura bíblica em classe. Eu já anunciei. A leitura se encontra, como já disse, na primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versos 6 a 16. O versículo 6 diz: propondo estas coisas, irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. E o versículo 16, por último, diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Maravilha, minhas irmãs, que coisa linda, né? E já dá para notar, meus queridos, que a lição de hoje está
uma bênção, né? E a leitura, a lição está dividida em 3 tópicos, como é de praxe, né? O primeiro tópico é: a Bíblia é o livro-texto da escola dominical. Não poderia deixar de ser, né? Segundo tópico, a educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. E o terceiro tópico, é preciso ler a Bíblia diariamente. Na sequência, temos aí os 3 objetivos da lição. O primeiro objetivo é frisar que o crente, que o cristão, precisa estudar a Bíblia até a volta de Cristo. 2, o segundo objetivo, evidenciar que a busca do Espírito Santo é primordial para a compreensão correta das Sagradas Escrituras. E o terceiro objetivo é enfatizar a importância da escola dominical para todo cristão e explicar que a leitura bíblica deve ser uma disciplina diária na vida do crente. Muito bem, minhas irmãs, meus irmãos, agora passemos para a exposição propriamente dita da lição, a partir da introdução da lição. E aí, na introdução, está bem claro, bem objetivo, as colocações. Diz aí, a educação cristã tem como finalidade a formação espiritual e o desenvolvimento do caráter do cristão. A escola dominical, dentre outros, é uma agência educadora no contexto da igreja. A fonte para o ensino, é óbvio, né? É a palavra, é a Bíblia Sagrada, a autoridade suprema de fé e prática para o salvo em Cristo. Portanto, a leitura e o estudo das Escrituras servem de base para o conteúdo programático a ser observado tanto em sala de aula como fora dela. Minhas irmãs, meus irmãos, hoje, como já dissemos no início, vamos estudar a última lição do primeiro trimestre de 2022. O primeiro trimestre de 2022 teve como tema geral, a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. E o objetivo da lição de hoje, que é o fechamento, podemos dizer que é a síntese, é a sinopse de todas as lições, é o quê? Qual o objetivo da lição de hoje? É mostrar, mais uma vez, como vem sendo mostrado nas lições já estudadas, mostrar a importância da Bíblia como uma ferramenta, um instrumento de ensino, aprendizagem para a vida do ser humano. Dito isso, passemos para o tópico 1, que tem como assunto: a Bíblia é o livro-texto da escola dominical. E aí vem 1.1, conforme está em tela, o currículo adotado. Aí está em tela, nós grifamos, a escola dominical é, por excelência, ensino bíblico. As revistas que integram o currículo são de lições bíblicas. Aí de ver melhor, a Bíblia, não esqueça, minhas irmãs e meus irmãos, é o livro base para todo o seu ensino e aprendizagem. Não vamos esquecer, a Bíblia é o livro fundamental, é a base. Continuando, o currículo da escola dominical preserva a autoridade suprema da palavra de Deus como única regra infalível de fé e prática. Está aí as referências, E aí nós destacamos de azul, Em vista disso, olha aí, as doutrinas bíblicas reproduzidas no material didático servem como padrão para o viver diário e a formação do caráter cristão. Fechando, o conteúdo expressa, isto é, o conteúdo da revista, das lições que são embasados na Bíblia, expressa o quê? A ortodoxia professada pelas Assembleias de Deus conforme sua declaração de fé. E, óbvio, contribui para manter a unidade doutrinária da igreja e atua como antídoto contra as heresias. Minhas irmãs e meus irmãos, está bem claro aí na revista, na exposição do ponto 1, ok? Que a base de todo o currículo da escola dominical é a palavra de Deus. Eu quero trazer mais algumas observações sobre esse ponto 1. Observe, o saudoso teólogo e professor
Antônio Gilberto, que muito fez para a escola dominical, deu a seguinte definição para currículo, não é? Ok? Com a seguinte fala. Para ele, currículo é um grupo de assuntos constituindo um curso de estudos planejado e adaptado às idades e necessidades dos alunos. Em outras palavras, currículo são o quê? São os conteúdos educacionais adotados visando os objetivos do ensino. Está aí a definição do saudoso professor Antônio Gilberto, diga de passagem, ele foi um dos grandes ícones da escola dominical no Brasil. Ele escreveu até um livro, um manual da escola dominical, onde tem muitos informes, e eu indico, adquiram, para que você entenda melhor a importância da escola dominical. Muito bem, então vimos aí o currículo, repito, a base do currículo das nossas lições da escola dominical é a palavra de Deus. Passemos agora para o ponto 2, que vai falar um pouquinho sobre a prática pedagógica, Ponto 2. Nós estamos no tópico 1, estamos falando da Bíblia, dizendo que a Bíblia, afirmando, que a Bíblia é o livro-texto da escola dominical. Vimos que o currículo da escola dominical é todo embasado na palavra. Agora, ponto 2, a prática pedagógica, Se o currículo, conforme está em tela, se o currículo é embasado na palavra de Deus, e a prática pedagógica? Veja aí em tela, aí, a prática pedagógica. No contexto da escola dominical, é muito importante observar a metodologia, bem como o objetivo a ser alcançado em cada lição. Desse modo, detalhe, está de vermelho, minhas irmãs e meus irmãos, torna-se indispensável que o texto bíblico seja o referencial, óbvio, permanente na prática pedagógica. Assim como o texto bíblico é a base do currículo, também o texto bíblico, como está aí bem claro, destaquei de vermelho, é o que? O referencial na prática pedagógica. Nesse sentido, de azul, olha, o ensino não deve ser, olha aí o detalhe, minhas irmãs, meus irmãos, queridos professores, não deve ser limitado à transferência de conhecimento meramente, mas, sobretudo, o estudo das verdades reveladas deve instruir, expor e corrigir o erro, a fim de produzir verdadeira transformação na velha natureza humana. Isto é, o que está dizendo? Que além de, obviamente, lermos, estudarmos, vermos os versículos, referência, temos que fazer as aplicações. De verde. Portanto, a escola dominical terá cumprido, olha o detalhe, minhas irmãs e meus irmãos, o seu papel educacional cristão quando for perceptível, quando for claro, explícito, as mudanças na vida dos alunos que atestem o novo nascimento e o crescimento espiritual. Muito bem, minhas irmãs, olha só, como eu disse no princípio, a lição está hoje bombando. É o fechamento do primeiro trimestre e nos coroa com essas informações importantes. E eu quero trazer mais alguns detalhes para agregar ao ponto 2, sobre a prática pedagógica. Interessante, Vamos tentar definir o que é pedagogia. Observe, a pedagogia é um conjunto de técnicas, princípios, métodos e estratégias da educação e do ensino. A pedagogia, portanto, é a ciência da prática educativa. Portanto, a prática pedagógica refere-se a quê? Refere às atividades rotineiras que são desenvolvidas e também é o somatório de todas as atividades planejadas com o intuito, com o objetivo de possibilitar o processo educativo. Fechando então, sobre prática pedagógica, podemos dizer que as práticas pedagógicas, tanto na área secular como na área cristã, são o quê? São elementos fundamentais para a efetividade dos processos de ensino e aprendizagem. No contexto da educação cristã, não é diferente. Portanto, no contexto da educação cristã, cabe aos gestores priorizar a excelência da prática pedagógica e aos professores compete o fazer pedagógico com qualidade.
Dentre outros aspectos, enfatizamos o uso de metodologia adequada às faixas etárias, isto é, didáticas equivalentes a cada faixa etária, bem como o objetivo a ser alcançado em cada lição. Aqui é um pouquinho de luz, no ponto 2, para trazer mais informações, clarear as ideias. Muito bem, meus irmãos, passamos agora para o ponto 3. Estamos no tópico 1 e agora o ponto 3, conforme está em tela. Vimos no tópico 1, que o assunto tópico 1 é a Bíblia é o livro-texto da escola dominical. Vimos 1.1, que a Bíblia é a base para o currículo da escola dominical. No ponto 2, vimos que na prática pedagógica, a Bíblia também é o que? O fundamento para a nossa prática pedagógica. Agora, conforme está em tela, vejamos o item 3, não é? O padrão ético e moral. Como que diz? O que tem a ver? O que é ética e moral? Vamos lá. A Bíblia, observe, assim como a Bíblia, vou repetir, é a base para o currículo da escola dominical. É também o fundamento para as práticas pedagógicas, conforme ponto 2. A Bíblia, que é lógico, minhas irmãs e meus irmãos, é a principal fundamentação para a ética e a moral cristã. Portanto, o texto bíblico está de vermelho, ó, é divinamente inspirado e, portanto, permanece inalterado. Os valores cristãos, está aí grifado, né, são permanentes, pois sua fonte de autoridade é imutável, é a palavra de Deus, né? Em suma, a palavra de Deus não pode ser relativizada, revogada ou ajustada aos interesses humanos. Não, a palavra de Deus, ela é imutável, ela é eterna. Continuando. Assim, no propósito de cumprir o seu papel de instituição educadora, a EBD, a Escola Dominical, também, olha o detalhe, minhas irmãs e meus irmãos, atua como multiplicadora dos princípios éticos e dos valores morais da fé cristã, conforme a palavra de Deus. Fechando de vermelhão. A igreja, olha o detalhe, minhas irmãs e meus irmãos, a igreja que zela pelo ensino sólido das lições bíblicas, portanto, não é influenciada pelo erro, mas estabelece o padrão moral e ético a ser observado pelos cristãos, né? E a síntese ou sinopse desse tópico 1, que tem como assunto a Bíblia, é o livro-texto da escola dominical, a síntese é a seguinte: a escola dominical, portanto, é um espaço, olha o detalhe, minhas irmãs, de incentivo ao estudo e prática das Sagradas Escrituras, né? Portanto, um local de crescimento espiritual, tanto individual quanto coletivo. E para trazer mais luz, clarear mais as ideias sobre o padrão ético-moral, que é o ponto 3, eu quero fazer as seguintes observações. Minhas irmãs e meus irmãos, observe. A palavra ética possui origem no vocábulo grego ethos, quer dizer costumes ou hábitos. No latim é usado o termo correspondente mos, para moral, com o sentido de normas ou regras. A ética, sendo assim, a ética trata do quê? Trata dos princípios e valores que orientam a conduta humana. A moral é a prática dessa conduta ética. Então, vamos tentar entender. A ética trata dos princípios e valores que orientam a conduta de uma pessoa. A moral, por sua vez, é a prática dessa conduta. Em se tratando da ética cristã, observe, a ética cristã, portanto, tem como objetivo o quê? Indicar a conduta ideal para a retidão do comportamento humano conforme a palavra de Deus. Portanto, por isso que na educação cristã, o fundamento da ética e da moral cristã são exatamente e somente as Escrituras Sagradas. Sabemos que tem os códigos de ética, né? Aristóteles, os filósofos, né? Nada contra outras propostas, mas a nossa base fundamental de ética e moral, o nosso padrão para a educação cristã é a palavra de Deus. Norma de regra, fé e prática. Muito bem, minhas irmãs, agora vamos passar para o segundo tópico da lição, que tem como assunto a educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. Conforme está em tela, vejamos ponto 1, 2.1. Está aí bem claro, ó.
Conceito de educação cristã. O que é educação cristã? Não é? Ok? É importante nós definirmos o que é educação cristã. Porque quando você vai para a área secular, existe diversas definições. O que é a educação profissional? O que é a educação acadêmica? O que é a educação cristã? A palavra educação, está aí em tela, vem do latim educare, que significa literalmente guiar, instruir, conduzir para fora. Ok? Portanto, de azul, olha aí, meus irmãos, no texto do Novo Testamento, destaca-se a palavra grega paideia, com o sentido de instrução. O dicionário bíblico, o Wycliffe, assegura que quando essa palavra paideia aplicada às crianças, ela tem o sentido de treinamento, de correção. No caso de adultos, se refere ao que desenvolve a alma, corrigindo erros e controlando as paixões. Aí, de vermelho, em virtude disso, olha o detalhe, minhas irmãs, meus irmãos, a educação cristã, olha o detalhe, se fundamenta, tem como base na revelação divina. Seu livro-texto, mais uma vez, e focando aqui, é a Bíblia, a palavra de Deus, a inerrante, infalível palavra de Deus. E a sua ocupação é o ensino sistemático e contínuo das doutrinas bíblicas. Então, educação cristã é isso aí, né? Está bem claro aí, conforme o slide. E eu quero também trazer mais alguns informes para jogar luz nesse ponto 1 do tópico 2. Vamos lá. Conceito de educação cristã. De forma bem resumida, digo o seguinte, que educação cristã, minhas irmãs e meus irmãos, é a forma de educação que é desenvolvida conforme os princípios do cristianismo bíblico, da palavra de Deus, conforme a pedagogia do pedagogo dos pedagogos, mestres dos mestres, Senhor por excelência do saber, Jesus de Nazaré. Amém? Muito bem. Passamos agora para ponto 2. Estamos no tópico 2, a educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. Vimos aí o conceito de educação cristã. Não esqueça, educação cristã é uma forma de educação que é toda desenvolvida, trabalhada, conforme os princípios que estão na palavra de Deus, principalmente aqueles princípios basilares que o próprio Jesus deixou para nós. Passem para aí o slide. Ponto 2. Aí vem uma outra observação, está aí no ponto 2 do slide, que é o quê? O objetivo da educação cristã. Vimos o conceito da educação cristã e qual é o objetivo, meus queridos? Por que educar? Por que praticar a educação cristã? Qual é o objetivo que você tem em mente? Aí em tela, aí observa, de vermelho, o Senhor Jesus confiou à igreja, isto é, ele delegou à igreja, que somos nós, a tarefa do quê? Da grande comissão, ide, pregai e ensinai. Está bem claro aí os versículos. Trata-se, portanto, de uma ordenança proclamadora, olha o detalhe, e de um mandato, uma ordem, um mandato educacional. É responsabilidade dos discípulos de Cristo, isto é, dos que se diz cristão, dos que servem a Cristo, primeiro evangelizar e também ensinar. Você observe que nos evangelhos Jesus falou mais em ensinar do que propriamente evangelizar. Não que ele estivesse menosprezando, ele está dizendo que o ensinar é essencial. E aí, nesse aspecto, olha aí em tela, a escola dominical desempenha com excelência o papel de quê? De agência educadora da igreja. Repito, a escola dominical é a agência por excelência de educação cristã da igreja. Por quê? Porque ela evangeliza enquanto ensina. Que eu diga as classes infantil, maternal, infantil, adolescente, jovens e etc. Atendendo os dois lados da ordem de Jesus. Então, enquanto você evangeliza, você evangeliza enquanto ensina e, assim fazendo, o reino dos céus é desenvolvido e crescido aqui na terra. Observe, nessa compreensão, o saudoso, teólogo, pastor Antônio Gilberto, professor, um dos ícones da escola dominical do Brasil, enfatizava que são 3 os principais objetivos da educação cristã. Letra A, primeiro, qual é o primeiro objetivo? Ganhar almas para Jesus. É óbvio,
Então, quando você evangeliza, você está mostrando, ensinando. Também, 2, desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão, daqueles que estão iniciando a fé cristã e daqueles que já têm longos anos também na vida cristã, né? E por último, treinar o cristão, isto é, habilitá-lo, prepará-lo, equipá-lo para o serviço do mestre. Maravilha, meus irmãos. Observe esse ponto, né? Que interessante, que vimos aí o objetivo da educação cristã. E eu quero trazer mais alguma luz sobre esse ponto, né? Não está na revista, mas aqui é para nós agregarmos mais informes. O que eu falo sobre os objetivos da educação? Ouça-me. A educação cristã é essencial na igreja para a formação dos discípulos de Jesus Cristo. Paulo, olha só, escreveu ao jovem pastor, obreiro Timóteo, né? Conforme a Epístola de Timóteo 2:2, o que Paulo disse? A parte A, Paulo diz: o que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e aptos para também ensinarem a outros. Esse é o versículo 2 da segunda Epístola a Timóteo, capítulo 2. Observe que este texto revela os 3 objetivos da educação cristã. Paulo, nesse versículo, Paulo fala de 3 objetivos. O primeiro objetivo da educação cristã qual é? Informar. Informar. Né? Segundo objetivo, formar. E o terceiro objetivo, transformar. Então, aí está em síntese os objetivos da educação cristã. Mas, em linhas gerais, o objetivo primordial da educação cristã é levar as pessoas a entenderem, a compreenderem o plano de Deus para as suas vidas e compreendendo, minhas irmãs e meus irmãos, de fato, busque mais e mais continuar caminhando na presença do Senhor para alcançar o objetivo final, que é a glória celestial. Muito bem, agora vamos lá para o próximo slide, que é o ponto 3. Estamos no tópico 2, cujo assunto tópico 2 é educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. Vimos, ponto 1, o conceito de educação cristã. Vimos que a educação cristã ela tem como objetivo, como foco, transmitir os ensinos, né, do próprio Jesus Cristo, da palavra de Deus para nós. Vimos o objetivo da educação cristã, que é o quê? Treinar, preparar, informar, formar, habilitar para que possamos ser bons cristãos e servos do Senhor. E agora, conforme está aí em tela, vejamos o ponto 3, que tem como assunto, capacitação dos alunos. Então, vamos lá. Estamos no tópico 2, educação cristã e a formação de leitura da Bíblia. Primeiro, o que é educação cristã? Vimos que a educação cristã nada mais é que o ensino da Bíblia, a palavra de Deus. Vimos o objetivo. E agora, vamos lá. Aqui vai trazer mais luz, mais luz sobre os objetivos, que é a capacitação dos alunos. Aí em tela, o que é capacitar? Capacitar, minhas irmãs e meus irmãos, é tornar capaz, preparar e qualificar. Aí em vermelho em tela, está bem claro, na educação cristã, o processo de desenvolvimento do caráter e a habilitação do cristão para servir no reino de Deus, aí eu grifei, acontece por meio do quê? Do estudo acurado, da palavra, isto é, da Bíblia, do estudo detalhado, acurado, profundo, Desse modo, os alunos, isto é, aqueles que estudam, são formados não apenas como leitores do texto bíblico, mas qualificados, preparados ao quê? Ao exame minucioso das Escrituras Sagradas. De verde. Essa meta somente, isto é, a meta da capacitação, essa meta somente pode ser atingida por meio, olha o detalhe aí, está grifado aí, por meio de quê? Por meio da leitura, irmãos, diária das Escrituras Sagradas, ok? Sob, isto é, debaixo, a iluminação do Espírito Santo e da aplicação dos princípios hermenêuticos, tais como as regras gramaticais e o contexto histórico. Isto é, fazer uma boa análise, uma boa exegese, para isso tem que ter bons livros, bons comentários, etc. Fechando o tópico 2, aí está a sinopse, que é a síntese. Vamos lá, sintetizando
podemos dizer o seguinte, que no Novo Testamento, Jesus Cristo, observe, é chamado por mais de 10 vezes de Rabi, isto é, mestre. Nosso grande mestre, isto é, nosso mestre por excelência, nos ensina continuamente sobre a importância da educação, exortação e instrução na palavra de Deus. Então, meus irmãos, vimos aí o tópico 2, que foi a educação cristã e a formação leitora. Eu quero trazer mais alguma luz sobre este ponto 3 da leitura que fizemos. E eu faço a seguinte observação. O objetivo, olha o detalhe, isso é tanto na educação cristã como na educação secular. Quem faz um curso técnico, profissionalizante, quem faz um curso, seja ele básico, ou seja ele médio, ou seja ele superior, ele tem um objetivo. Portanto, o objetivo de qualquer curso é o quê? É a pessoa, levar a pessoa à aprendizagem. Então, eu digo o seguinte, que o objetivo da aprendizagem é fazer com que as pessoas aprendam, detalhe, e modifiquem seu comportamento para melhor. Portanto, a capacitação, conforme vimos aí, é um processo, detalhe, é um processo contínuo, permanente e deliberado de aprendizagem, detalhe, minhas irmãs e meus irmãos, com a finalidade de tornar capaz, preparar e qualificar as pessoas. Aqui é uma visão secularista, uma visão do mundo, é essa a visão, que também se aplica na educação cristã. A capacitação do cristão, portanto, se alicerça na Escritura Sagrada, através do quê? Da leitura e da prática dos seus ensinos. Então, se eu quero que através da escola dominical, aquele irmão, aquela irmã, aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem, atinja certas habilidades escriturísticas, espirituais, ética cristã, ela precisa, óbvio, ser instruída, treinada. Aí tem um detalhe. Aí vem a necessidade de uma boa metodologia, uma boa didática, de professores qualificados. Dito isso, passemos para o último tópico, tópico 3, que vai enfatizar exatamente o que eu acabei de dizer. Tópico 3 tem como assunto: é preciso ler a Bíblia diariamente para crescer na graça e no conhecimento. Tópico 3, ponto 1, veja em tela, vejamos o slide. Tá aí, ó, 3.1. Tem como assunto, tem como destaque, 3.1, a leitura e a disciplina cristã. Tá aí em tela, ó. A disciplina tem relação com castigo e punição, mas também significa ordem e obediência às regras. O termo discípulo está relacionado com a disciplina e por isso, de vermelho, todo autêntico discípulo é disciplinado. Assim, em termos gerais, o zelo espiritual de um discípulo de Cristo repousa em quê? Na prática das disciplinas cristãs. Dentre elas estão a oração, olha aí, gente, a leitura da Bíblia e o jejum. A disciplina não é um meio de salvação, mas, por meio dela, conhecemos a perfeita vontade de Deus, conforme está aí em tela, E aí, a disciplina cristã, portanto, requer o que, gente? Regularidade e prioridade na busca da santificação. Isto é, requer de quem quer crescer na graça a obediência, Aí nós destacamos, portanto, olha o detalhe. A leitura bíblica, por exemplo, deve ser diária, se você quiser crescer na graça e no conhecimento. Quiser ser uma bênção, um instrumento de Deus para a glória do Pai, você tem que diariamente estudar a palavra do Senhor. E que é o que trago a mais para jogar luz nesse ponto 1 do tópico 2. Tópico 3, desculpa. Tópico 3, é preciso ler a Bíblia, vimos. Ponto 1, a leitura e a disciplina cristã. Observe, minhas irmãs e meus irmãos, a disciplina, detalhes, que é mais luz que eu estou jogando no que está na revista. A disciplina compreende abnegação, regularidade, prioridade, metas e perseverança. Isso é disciplina. O crescimento espiritual de um discípulo de Cristo se fundamenta, escute, na prática das disciplinas cristãs, tais como a leitura da Bíblia,
ter horário para ler a Bíblia, ser disciplinado, fazer uma meta de estudo, não é? De ler, estudar. A revista Escola Dominical, por exemplo, ela traz lá as leituras diárias, que ali já é uma forma de você aprender ou desenvolver o seu conhecimento. Então, leitura, mas não é só leitura da Bíblia, não. Ah, pastor, já li a Bíblia toda. Maravilha. Mas esse é o primeiro passo da disciplina. A disciplina também cristã passa, além da leitura, passa pela obediência, querido, àquilo que se lê, aos princípios, né? Aí vem a oração, a evangelização, jejum e assim sucessivamente. O importante é que nós nos coloquemos abertos para receber mais e mais de Deus, através do Espírito Santo, por meio da sua palavra, e assim fazendo, estaremos crescendo como cristãos para a glória de Deus. Dito isso, passamos para o ponto 2, estamos no tópico 3, conforme o slide aí, ponto 2 vai falar sobre o que mesmo? Observa aí, ó. Vai falar sobre a leitura e o aprendizado, que vai ampliar o que foi dito no ponto 1, que é a leitura e a disciplina cristã. Aí em tela, ó. O aprendizado é parte intrínseca de um discipulado, ou de um discípulo, né? Isso porque discípulo significa literalmente aprendiz. Uma máxima pedagógica afirma que ler é aprender. Desse modo, de azul, olha o destaque. Por meio da leitura da Bíblia, aprendemos acerca de Deus. Olha só o detalhe, minhas irmãs. É por meio da leitura da Bíblia, viu? Somente lendo a Bíblia que você aprende sobre Deus e sobre o seu plano de salvação. Esse aprendizado orienta o discípulo a torná-lo parecido com Cristo. Então, tudo que Deus quis dizer, quis falar, quis passar para nós, está na palavra, agora tem que ler, né? Continuando. Por isso, o aprendizado deve ultrapassar, olha o detalhe, a teoria e ser aplicado na vida diária. Não adianta ler e não viver, né? Paulo repreende os que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Que Deus tem misericórdia de nós. O que é isso, pastor? É aquela pessoa que lê, conhece tudo um pouco, mas não vive nada. Que Deus tem misericórdia de nós, viu, meus irmãos? Aí, para terminar, por essa razão, o apóstolo adverte a Timóteo, seu filho na fé, jovem obreiro, a fazer o quê? A observar o aprendizado bíblico que o faria sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, Timóteo, leia, estude, pesquise, viva e cada vez mais seja abundante nessas práticas. Eu quero, para ampliar o leque de informação sobre a leitura e o aprendizado, trazer a seguinte observação. Ouça-me, observe, minhas irmãs, meus irmãos. A leitura da Bíblia, não pode ser superficial ou centrada em um amontoado de informações ou curiosidades. Não. Ela deve promover, acima de tudo, o aprendizado. Então, a leitura da Bíblia não deva levar apenas para as curiosidades, conhecer quem foi a mulher de Caim. Isso não vai agregar nada em termos de crescimento. A leitura da Bíblia deve nos levar a um aprendizado, né? Conforme Paulo, em 2 Timóteo 3,14, disse assim: tu, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste. Olha só, a ordem de Paulo nesse versículo para Timóteo permanecer firme nunca foi tão oportuna quanto em nossa geração, né? Então, a leitura, o aprendizado da palavra de Deus visa o quê? Nos fortificar na graça, no conhecimento, nos tornar capazes para fazer a diferença nessa sociedade. Viu, meu irmão? Deus quer que nós, dia após dia, mergulhemos no oceano da sua palavra e, obviamente, consigamos, lógico, de forma limitada, entender o plano dele e, assim fazendo, meu querido, passar para os outros o que ele quer, que todos precisam saber, que é: Jesus veio ao mundo, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, para que todos sejam salvos. Amém? Muito bem, passemos para o último ponto do tópico 3, conforme está em tela. O último ponto do tópico 3 vai falar sobre exatamente, deixa eu ver aqui, ponto 3, a leitura e o devocional. Em outras palavras, você nota que nós estamos no tópico 3, lá o tópico tem como assunto: é preciso ler a Bíblia diariamente. Então nós vimos, né? Primeiro, vimos a leitura e a disciplina cristã. Tem que ter disciplina.
tem que ter programação, tem que renunciar. Depois vimos que a leitura e o aprendizado é através da leitura, de forma equilibrada, sensata, que nós crescemos na graça e no conhecimento. E agora, óbvio, aí vem uma orientação daquele tipo de leitura mais particular. Aí em tela. O que é leitura? A leitura e o devocional. Observe, um dos aspectos da adoração é o culto devocional. Nós até grifamos aí, não se refere ao culto público que prestamos a Deus no templo, nem ao culto doméstico em família, mas aquele praticado de forma individual. Inclui a oração, o louvor e a leitura bíblica. Essa atividade, meus irmãos e minhas irmãs, fortalece a comunhão com Deus. É você e Deus, é o ser humano e Deus, né? Portanto, o devocional, tá azul aí, o devocional é também uma oportunidade, queridos, para o estudo, olha só, sistemático, indutivo, né? Analisando detalhe por detalhe das Escrituras que por ação do Espírito Santo, abre o nosso entendimento. Então vai ler a Bíblia, leia a Bíblia, peça o Espírito Santo de entendimento. E observa aí, tá de verde, o conhecimento bíblico, olha só, no que diz respeito ao devocional particular, ainda pode ser aprimorado por meio de pesquisas em periódicos como a nossa declaração de fé e outros mais, né? E outros livros que eu daqui a pouco vou mencionar. Fechando, a sinopse desse tópico 3 é o seguinte: quem deseja ter Jesus como mestre precisa, óbvio, se portar como um eterno discípulo ou como um disciplinado aluno. A prática diária, olha só, a prática diária da leitura bíblica é uma disciplina primordial ao genuíno discípulo de Cristo. Minhas irmãs e meus irmãos, aqui é fácil, fácil, fácil. Quer crescer? Quer ser uma bênção? Quer ser usado por Deus? Ei, obreiro! Ei, servo do Senhor! Ei, você que é diácono, é presbítero, auxiliar, quer ser uma bênção? Quer ser um instrumento para a glória de Deus? Encha-se, aprenda, leia, releia, pense e repense e viva a palavra de Deus. Eu quero jogar mais um pouco de luz no ponto 3, com concernente à leitura devocional. Ouça-me, olha só o que eu trago. Observe, minhas irmãs, meus irmãos, nenhuma atividade, seja eclesiástica, seja secular, pode ser mais importante que nosso devocional, o nosso particular com Deus, certo? A plena comunhão com Deus, portanto, é o aspecto mais importante para uma vida cristã vitoriosa. Aí vem um detalhe que eu quero aqui trazer para os senhores e para a senhora. Observe. A leitura da Bíblia, esse devocional, esse particular com Deus passa pela leitura da Bíblia, pela leitura de bons comentários da Bíblia, pela leitura de bons livros devocionais. A CPAD está cheia de livros devocionais para todas as áreas. Pela leitura também, querido, de dicionários bíblicos. Leu a passagem bíblica, encontrou algo complicado, vai para um dicionário. Também esse devocional com Deus passa pela leitura e pelo estudo da nossa declaração de fé, do livro da declaração de fé, que esboça de forma clara e cristalina a nossa proposta, a nossa visão teológica, conforme a palavra de Deus. Aqui tem tudo. Enfim, né? Fazendo isso, meus queridos, a pessoa vai estar se enriquecendo espiritualmente, enriquecendo culturalmente, e aqui para nós estará se municiando das ferramentas bíblicas, teológicas, espirituais, para ser um instrumento de Deus no combate contra o pecado, contra Satanás e contra o mundo nesta sociedade perversa. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos, começando a terminar, observe o que eu quero ainda trazer nesse ponto. Na Bíblia, escute, na Bíblia, Deus nos fala sobre nós, isto é, na Bíblia, Deus nos fala sobre nós. Na Bíblia, Deus fala sobre Ele e sobre, olha o detalhe, nosso presente e futuro. Portanto, a Bíblia foi escrita para nos guiar na direção certa, para nos ajudar a tomar as decisões corretas. Portanto, para que eu tenha tal condição, leia a Bíblia. Aqui está o manual de Deus para a humanidade. Deus é o grande Criador. E o manual do Criador para mim e para você, para entender o Criador, é a palavra de Deus. Ela tem tudo
que Deus quis dizer para mim e para você. E aqui tem coisa boa, boa, boa. Leia e estude a palavra do Senhor. Muito bem, eu quero começar a terminar, ainda dentro desse ponto último, né, trazendo a seguinte observação. Quem deseja conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, conforme Oséias 6,3, precisa estudar a Bíblia e depender do Espírito Santo que a inspirou, pois sem ele todo conhecimento é vão. Precisamos, minhas irmãs e meus irmãos, continuar aprendizes do mestre, dos mestres, por toda a caminhada cristã, através do estudo da palavra. Ninguém é doutor em Bíblia, ninguém é mestre em Bíblia, somos contínuos aprendizes do mestre por excelência, Jesus Cristo, que na pessoa do Espírito Santo quer nos instruir nas suas verdades. Muito bem, estamos caminhando para o término, para a conclusão da nossa lição. Eu queria trazer aqui nesse momento, minhas irmãs e meus irmãos, uma observação para os nobres professores e educadores da EBD. Escute. Ensino eficaz, tanto na área secular, como na EBD, ou na escola dominical e na igreja, ensino eficaz, escute, requer aprendizagem consistente. Se o professor deixa de estudar, a eficácia do seu ensino cai. Quando ele continua lendo, pesquisando, pensando, repensando, reavaliando, interagindo, sondando e perguntando, o professor cresce, se mantém em boa disposição e em dia com seus assuntos e se torna uma bênção nas mãos de Deus. Portanto, queridas e queridos, à medida que o professor exercita seus neurônios, lendo, estudando, pesquisando, repensando, reavaliando, ele alarga os horizontes intelectuais e aprofunda o conhecimento. E aí tem melhores condições de ajudar seus alunos no processo de ensino e aprendizagem. Muito bem, dito isso, estamos chegando ao término da lição. Vimos nessa última lição, a 13ª lição do primeiro trimestre, cujo trimestre teve como assunto principal a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante, infalível Palavra de Deus. E nesta última aula, nós falamos sobre o quê? Sobre a leitura da Bíblia e a educação cristã. Vimos no tópico 1, vimos que a Bíblia é o livro-texto, tanto para o currículo, tanto para a prática pedagógica, tanto no que diz respeito ao padrão de ética e moral. Vimos no tópico 2 que a educação cristã e a formação do leitor da Bíblia. Vimos o conceito que a educação cristã é a educação pautada nos princípios de Cristo. Vimos o objetivo da educação cristã, que é tornar o ser humano capaz de atingir o padrão de varão perfeito em Cristo Jesus. Óbvio que neste mundo não tem, mas no dia vai acontecer na glória. Vimos que o outro ponto do tópico 2 foi a capacitação, né? Que o estudo da Bíblia, a educação cristã visa capacitar o cristão para ser uma bênção. E o tópico 3 falou sobre da necessidade, que é preciso ler a Bíblia diariamente, com disciplina, ler, viver, pôr em prática e assim fazendo se tornar uma bênção nas mãos do Senhor. Conclusão, conforme está em tela, vejamos. A educação cristã fundamenta, não esqueça, minhas irmãs e meus irmãos, o seu currículo na inspirada, inerrante, infalível Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Seus principais objetivos, isto é, o principal objetivo da educação cristã é o quê? Ganhar alma, desenvolver o caráter e preparar o salvo para o serviço cristão. Nesse propósito, seus alunos são instruídos à leitura e ao estudo da Bíblia e, sobretudo, a pautar suas vidas na autoridade suprema das Sagradas Escrituras. Aleluias e glória a Deus. Eu quero fazer, a título de conclusão das minhas palavras nesta aula, fazer a seguinte observação, fechando. A educação cristã, minhas irmãs e meus irmãos, olha para cá, observe. A educação cristã ministrada pela escola dominical, escute, além de uma dádiva, é um privilégio, é uma necessidade para todo cristão que quer, abre aspas, crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo, conforme a segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dito isso, estamos chegando aos finalmente da nossa EBD, a última aula desse primeiro trimestre, e próximo domingo, isto é, próxima semana, vai estar iniciando o segundo trimestre da EBD. E eu tenho em mãos, aqui ó, tem minhas mãos aqui, a nova lição do segundo trimestre, lições bíblicas, que vai abordar o seguinte tema. A lição do segundo trimestre da CPAD vai abordar o tema. O tema geral é os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Queridas, queridos, serão 12 lições maravilhosas, onde você vai entender de forma clara e objetiva quais são os valores do reino de Deus e por que o Sermão do Monte é tão importante estudá-lo, né, no que diz respeito a esses valores. E detalhe, essa lição ela está sendo comentada pelo pastor Osiel Gomes, né? E, pastor, o que eu faço para adquirir essa revista? Ei, aqui na sede da ADEB, Assembleia de Deus de Brasília, aqui em Taguatingaçu, nós temos aqui, né, o nosso obreiro, o Barramundo, né, que é o nosso, digamos assim, comportor, ele tem as revistas, né? E também você pode acessar o site da CPAD, enfim. Fica à vontade. A coisa é certa, querido. Adquira a sua revista, adquira o material, leia. Olha só, que coisa linda aqui, ó. Tem aqui, ó, leitura diária aqui, ó. Isso aqui serve de ensino e aprendizagem. Queridas e queridos, muito obrigado pela atenção. Foi um prazer estar com vocês. E agora eu vou orar encerrando nossa EBD. Pai de amor, te agradecemos por esse momento ímpar especial em estar com os teus filhos, juntos aprendendo a tua palavra. Pai, por teu Espírito Santo, ó Senhor, abra o entendimento de cada um dos teus filhos, para que eles compreendam o querer, o desejo, mas acima de tudo, o projeto do Senhor para as suas vidas. Pai, é no nome de Jesus que eu oro neste momento. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão consolador do Espírito Santo, seja com todos, hoje e sempre. Amém. ADEB 2022, o ano da renovação espiritual. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Até a próxima.